Bom, queria começar agradecendo a Marta, a professora Marta Rios, e a todo o grupo de estudos democráticos aqui da Federal do Mato Grosso do Sul. É um grande prazer para mim estar aqui hoje. Eu decidi muito de última hora simplesmente mudar o texto que eu ia falar. Porque eu tinha feito um esquema, na verdade, que eu acho que eu não ia conseguir apresentar num tempo minimamente hábil. E então, o que eu vou apresentar, na verdade, é o começo de um texto que eu estou escrevendo agora, incompleto, mas que eu acho que, no final, permite responder um pouco a pergunta que eu fiz, que eu dei por título, a saber se é possível e como fazer teoria crítica a partir da filosofia. Mas o texto que eu vou ler tem por título sobre algumas dificuldades de se fazer teoria crítica hoje. Começo minha fala, então vou fazer uma leitura, um texto razoavelmente curto, por enquanto. Começo minha fala hoje mencionando um episódio ocorrido em 2003, relatado por Tony Judt em sua monumental História do Pós-Guerra Europeu. Em 31 de maio de 2003, Jürgen Habermas e Jacques Derrida, dois dos escritores, filósofos e intelectuais mais famosos da Europa, publicaram no Frankfurter Allgemeine Zeitung um artigo intitulado Nossa Renovação depois da Guerra, o Renascer da Europa, em que argumentavam que o caminho perigoso sendo então trilhado pelos Estados Unidos da América era um alerta urgente para a Europa, uma oportunidade para os europeus repensarem a sua identidade comum, recorrendo aos valores compartilhados no iluminismo e assumindo uma postura europeia diante das questões mundiais. O ensaio de Habermas e Derrida foi impresso propositadamente para coincidir com a publicação, por toda a Europa Ocidental, de ensaios semelhantes escritos por figuras públicas igualmente renomadas. O de Umberto Eco, em La Repubblica, o de seu colega italiano, o filósofo Gianni Vattimo, em La Stampa, o do presidente da Academia Alemã das Artes, o suíço Adolf Muschk, no Neue Zürcher Zeitung, o do filósofo espanhol Fernando Savater, em El País, e o de um norte-americano solitário, o filósofo Richard Horty, no Süddeutsche Zeitung. Em qualquer momento do século anterior, uma iniciativa intelectual dessa magnitude, veiculada em jornais tão ilustres e levada a termo por figuras de prestígio comparável, configuraria um grande acontecimento público, um manifesto e um chamado às armas que teria reverberado pela comunidade política e cultural. Mas a iniciativa de Habermas e Derrida, embora articulasse sentimentos dos quais muitos europeus compartilhavam, passou praticamente despercebida. Não recebeu o tratamento de notícia e tampouco foi citada por simpatizantes. Ninguém pediu aos autores que empunhassem suas canetas e apontassem o caminho a ser seguido. Os governos de um número significativo de estados europeus, inclusive da França, Alemanha, Bélgica e mais tarde da Espanha, sem dúvida viam com bons olhos as opiniões expressas nos mencionados ensaios, mas a nenhum desses governos ocorreu a ideia de convidar os professores Derrida ou Eco para uma consultoria. O projeto fracassou. 100 anos após o caso Dreyfus, 50 anos após a apoteose de Jean-Paul Sartre, os principais intelectuais da Europa haviam feito uma convocação, mas ninguém se apresentou. Termino, então, essa longa citação. O que se passou no mundo que fez com que as ideias deixassem de ser perigosas? Por que Habermas e companhia não conseguiram mobilizar a opinião pública como fizeram Sartre e Zola? E qual a importância disso para a teoria crítica? É claro que não posso aqui fazer mais do que desenvolver um pouco tais inquietações, sem a menor pretensão de dar conta de tais problemas. Mas creio que o significado de tal ausência de impacto não deva ser subestimada, ainda que sobre isso sequer se comente nas reuniões da última geração para promover e celebrar o álbum de família. No fundo, trata-se da velha questão de quem é o remetente e de quem é o destinatário da crítica social, e, ademais, de qual a relação que se estabelece entre os dois. Seria possível recontar a história dos teóricos em torno do Instituto de Pesquisa Social a partir de tal problema, quer dizer, esse problema do crítico e do destinatário, né, o remetente e o destinatário da teoria crítica.
O capítulo inicial da narrativa mostraria a relação tensa entre teóricos críticos e proletariado, ainda nos anos 30. Buscava-se ali, cito Horkheimer, uma unidade dinâmica, na qual caberia aos teóricos críticos introduzir a tenacidade da fantasia nos grupos mais avançados das camadas dominadas, estimulando-as sem, para isso, simplesmente reverberar suas ideias preconcebidas. Pelo contrário, o teórico crítico encontra-se frequentemente, cito novamente, numa situação contrária aos pontos de vista que predominam justamente entre os explorados, motivo pelo qual, aliás, a teoria é necessária, e não algo que brota espontaneamente da experiência da injustiça e da opressão. O capítulo seguinte dessa narrativa contaria as tentativas algo desesperadas de um punhado de intelectuais exilados e isolados a escrever em alemão em terras de língua inglesa, não mais para um proletariado que agora estava irremediavelmente integrado ao mundo administrado. São então mensagens numa garrafa, jogadas ao mar na esperança de que em algum outro momento se encontre um destinatário. O terceiro trataria dos esforços de reconstrução de um país, a Alemanha, de um engajamento em sua longa e sempre incompleta desnazificação, mas também aquela de críticos em uma era dourada, falsamente dourada, em que a afluência reprime a articulação das insatisfações e do mal-estar que todavia perdura. Trata-se então da figura do dissidente, daquele que usa suas intervenções para quebrar um consenso, problematizar aquilo que passa batido. O livro imaginário examinaria então a obra de Habermas, que não vê as suas intervenções, tal como fizeram Horkheimer, Adorno e Marcuse nas décadas anteriores, como um momento integrante e inseparável das suas demais elucubrações. Né? Vê como duas coisas distintas, o papel do intelectual público e a sua pesquisa teórica. A função do intelectual público é a de refinar argumentos, qualificando um debate em que se trocam razões. Mas como tal livro não será escrito, o seu esboço já foi até longe demais. Ele servia apenas para ajudar a situar a questão como sempre fundamental. Que horas são? Em qual situação nos encontramos agora? Qual o destinatário de uma teoria que se quer crítica? E qual papel desempenhará o crítico? O momento do mundo, né, a pergunta que horas são, o momento do mundo pode ser resumido assim, de forma muito esquemática. Vivemos uma situação de rápida transformação, alguns diriam com carradas de razão, de colapso, em que crises simultâneas competem por protagonismo. Por um lado, o aquecimento global e a crise climática encerram uma experiência em que a natureza era um fundo imóvel, o cenário frente ao qual a cultura humana havia se desenvolvido. O mundo já está a um grau mais quente e este certamente não será o único. As consequências disso são razoavelmente previsíveis. Áreas hoje verdes serão desertificadas, oceanos serão acidificados, planícies inundadas, catástrofes naturais ocorrerão com maior frequência e o ambiente será mais propício para mosquitos e outros insetos proliferarem epidemias, dentre outros efeitos. Por outro, há uma crise econômica, né? Então essa seria a primeira crise climático-ambiental. Por outro, há uma crise econômica de grandes proporções que remonta não apenas a 2007 e 2008, mas que se desdobra, no fundo, desde os anos 70, né? 1970. Para os leitores de O Capital, sim, ainda usar, ela é explicável em termos simples. Encerrou-se, então, um modo de valorizar valor. E, desde então, comprou-se tempo. A financiarização da economia, possível pelo superendividamento tanto público quanto privado, não é assim o problema, mas o modo de se encontrar que se encontrou para adiar o encontro com ele. Mas o problema não parou de crescer desde então, e ele tem diversos níveis. Uma economia, quando não cresce, concentra. Não é porque a riqueza da sociedade como um todo não aumenta, ou ao menos não na escala esperada, que alguns não se tornarão cada vez mais ricos. As últimas décadas viram, por conseguinte, um vertiginoso processo de concentração da renda e da riqueza, de crescimento das desigualdades, com raras exceções a confirmarem a regra. Uma sociedade cada vez mais desigual se torna, também, menos democrática e mais autoritária. Depois de algumas décadas de reforma paulatina do Estado, em que ele deixou de ser uma espécie de contrapeso do mercado para se tornar um agente dele, que ocorreram sob certo respeito
as regras democráticas, com eleições livres, com liberdade para cada partido, escolher seu candidato sem depender da autorização do judiciário, etc., parece que agora estamos caminhando para uma situação em que a normalidade se torna cada vez mais uma ficção. Por um lado, as decisões políticas são esvaziadas por conta de mecanismos de controle não democráticos que passam a deter cada vez mais poder. Por outro, por conta de interferências nos processos eleitorais, que podem ser diretas, quando se retira por meios mais ou menos escusos dirigentes eleitos, quando se impedem candidaturas e outros meios, ou indiretas, pelo imenso poder de veto ou de promoção da mídia e das redes sociais, com sua proliferação de fake news. Mas isso não é tudo. Uma terceira crise não pode ser subsumida sob as outras duas, né? A crise ambiental e a crise econômica. Embora esteja profundamente relacionada à segunda, é a crise do trabalho. Isto é, o fato de que com os processos de automação desaparece a criação de vagas de trabalho, além de ameaçar seriamente as já existentes. Seja qual for o mundo que virá, pode-se presumir, sem riscos de erro, que ele não será um mundo no qual as pessoas serão contratadas para fazerem uma série de serviços, que ainda fazem hoje, né? Isso é experimentado como crise porque o fim do trabalho, que em si seria algo extremamente positivo, significa também o fim do salário, né? O fim do modo, né? A desaparição do modo como as pessoas conseguem aquilo que lhes é necessário. Né? O fato, por exemplo, de uma fábrica conseguir produzir, né, os produtos sem demandar para isso trabalho não significa que os produtos serão distribuídos, né, para todo mundo, porque as pessoas, justamente, que não precisam mais trabalhar ali para produzir os produtos, também não têm o salário que permite aceder a esses produtos. Né? É isso que é experienciado como crise. Bom, agora eu retorno um pouco para o ponto da teoria, né, da teoria crítica. Como a experiência de viver este processo de rápida transformação dessas crises simultâneas, aliás, né, teria que ver, é muito provável que a essas três crises teria que se falar propriamente de uma crise do sujeito também. Acho que, bom, o professor Verlaine falou um pouco disso ontem, né, e acabou até de ser o professor acabou de citar o caso dos Amoks, desses assassinos, né, que, num ato de desespero, simplesmente tentam matar tudo que encontram pela frente. Parece ser justamente um dos casos típicos, né, uma certa epidemia que as sociedades ocidentais estão vivendo, né, que mostram justamente um pouco a eclosão, a explosão desse tipo de crise do sujeito que teria que ser acrescentada a essas outras três. Enfim, talvez tenham outras, né? Mas a questão é, como a experiência de viver este processo de rápida transformação dessas crises simultâneas é codificada pela teoria social que almeja ser crítica? Como seus problemas teóricos elaboram a crise climática, econômica e do trabalho? E como poderiam elaborar? É interessante notar que nosso momento histórico, o do desenvolvimento dessas três crises que rompem em meados dos anos 70, é marcado no terreno da teoria social desenvolvida, pelo menos, né, da teoria social desenvolvida em torno do Instituto de Pesquisa Social, da Escola de Frankfurt, por assim dizer, né, por um gradual afastamento da tarefa de interpretar o mundo. Tá? Ou seja, desde os anos 70, a teoria crítica tem cada vez menos ousado interpretar o mundo. Em vez de buscar desenvolver teorias e conceitos que fossem ao mesmo tempo explicativos e críticos, conceitos tais como indústria cultural, personalidade autoritária, mentalidade de ticket, mundo administrado, né? Conceitos que foram desenvolvidos, por exemplo, no Instituto entre os anos 40 e 60, né? Que fossem conceitos que são historicamente bem circunscritos, isto é, que buscam compreender e denunciar tendências sociais contemporâneas, passou-se a desenvolver tipos de teoria que operam em um nível muito mais alto de abstração. Teoria sobre a modernidade, sobre o desenvolvimento psíquico, sobre como encontrar fundamentos normativos sólidos que possam servir como ancoradouro estável para uma possível crítica social a ser futuramente desenvolvida. Sobre uma gramática normativa dos conflitos sociais,
sobre formas de vida, sobre se a relação do teórico crítico é a de um observador externo ou a de um participante, etc. Mas qual a experiência que demanda tais questões abstratas? Mais precisamente, qual experiência clama por uma fundamentação normativa? Em outras palavras, que tipo de vivência social motiva os teóricos a buscarem ancoradouros ou fundamentos sólidos? Ora, precisamente as crises que tornam subitamente instável o breve lapso de tempo, os 30 anos gloriosos, a Era Dourada, em que a civilização capitalista, com sua dinâmica interna que almeja a valorização do capital e, para tanto, revoluciona constantemente não só os meios de produção, como a sociedade que gira em torno deles, conseguiu operar, ao menos em alguns poucos países centrais, com certo grau de estabilidade. E é esta mesma carência de estabilidade o que leva a teoria social a buscar resolver, de forma peremptória, a relação remetente-destinatário, em vez de constatar que também isto só pode ser pensado a partir de certo horizonte de bloqueios e possibilidades. Quer dizer, né? E acho que isso é um pouco o central da minha argumentação. O que, por enquanto, é uma hipótese, eu não estou... Talvez seja um pouco ousado defendê-la em termos muito fortes, mas pelo menos é para onde está caminhando a minha argumentação, é que é justamente, né, a teoria crítica respondeu com uma busca, né, por fundamentos estáveis, por um ancoradouro sólido, né, uma fundamentação normativa, quer dizer, direcionou a pesquisa para isso, justamente no momento que essa estabilidade na sociedade foi perdida. É justamente vivendo num mundo de crise que se buscou essa estabilidade teórica. Mas se for realmente uma carência por estabilidade, aquilo que motiva a busca por fundamentação normativa e o refúgio em questões metodológicas, metacríticas, então a solução de encontrar compensações no âmbito da teoria para problemas práticos não passa do procedimento ideológico por excelência. Em vez de enfrentar as crises, sem se importar com o desespero, o pessimismo, o catastrofismo disso resultante, a teoria consola, não por atenuar o sofrimento, mas por dispersar a atenção. Apresenta-se assim como um narcótico diversionista. Então, o texto caminha justamente na direção de buscar, né, mostrar como dentro, né, das pesquisas desenvolvidas em torno do Instituto, se caminhou cada vez mais por um processo de ensimesmamento. Né? Quer dizer, em vez de se voltar para uma interpretação crítica do mundo, né, se voltou para questões abstratas, metateóricas. Né? As questões que eu faço, né, que eu percebo é que, por um lado, essa busca, né, esse ensimesmamento é causado por uma espécie de experiência da crise, mas, por outro, também, e isso que justifica a longa citação daquele episódio do Tony Judt, né, ao mesmo tempo, ela é causada também por uma desaparição do lugar, da função, por assim dizer, do intelectual público. Né? Quer dizer, a partir do momento que a crítica social quase não tem mais uma reverberação, né? Ela não consegue causar um impacto na realidade, o que acontece é que também acaba-se... A crítica que não encontra, digamos, importância na sociedade acaba meio que projetando uma maior importância para ela mesma. Né? Quer dizer, ela passa a ter por objeto a si própria, justamente porque ela se torna cada vez mais fraca e cada vez mais incapaz de mudar a realidade. Bom, o que isso tudo tem a ver com como seria possível e se é possível fazer teoria crítica a partir da filosofia? O meu objetivo do esquema que eu não apresentei seria justamente mostrar que se a teoria crítica nasce como uma espécie de resistência a um processo de compartimentação da teoria social, quer dizer, num momento em que justamente a filosofia, a sociologia, a psicologia ou a psicanálise estavam num processo de compartimentação e perdendo
né, os laços que as uniam. Esse processo ele vai se consolidando aos poucos, de forma que essa resistência à própria compartimentação não deixa de ser possível. E isso eu acho que é um dos traços característicos disso que vem sendo chamado de passagem de uma primeira geração para uma segunda geração. Quer dizer, nos anos 70, 60, 70, esse processo de compartimentação já está tão consolidado que a teoria crítica acaba por, né, pelo menos grande parte dela, acaba por ser feita inteiramente dentro do terreno da filosofia. E essa opção é justamente uma das tantas causas que levam ao abandono da tarefa de interpretar o mundo. Enfim, um pouco a conclusão seria, né, que se quase uma brincadeira com a 11ª tese do Marx, que agora, né, os filósofos não só deixaram, né, não se preocupam em transformar o mundo, como também, cada vez mais, têm deixado de interpretá-lo. Obrigado.